objetivo desse vídeo é demonstrar a técnica de intubação orotraqueal em paciente com suspeita ou confirmação de Covid-19 no complexo do Hospital das Clínicas da UFMG. Os critérios de intubação, medicamentos a serem utilizados e outras recomendações referentes ao procedimento estão detalhadas no protocolo de manejo de pacientes adultos com suspeita de Covid-19 disponível na intranet. Para este procedimento, é necessária a paramentação de toda a equipe envolvida no atendimento ao paciente, com proteção para aerossol, que inclui capote impermeável, máscara N95, face shield com ou sem óculos de proteção, gorro e luvas de procedimento. Recomenda-se o uso de 2 luvas de procedimento para o médico que realizará a intubação. Todo paciente que interna com suspeita de Covid-19 deverá ter uma avaliação de risco de via aérea difícil que deverá ser documentada em seu prontuário. Para tal, deve-se utilizar o score de Macocha. Se o score de Macocha for maior que 2, acionar a referência para a intubação, o plantão de anestesiologia. A abordagem da via aérea difícil não será contemplada neste vídeo. Deve-se separar e preparar os seguintes materiais: medicamentos conforme protocolo de manejo de pacientes adultos com suspeita de Covid-19, cabo e lâminas de laringoscópio testados, seringas e agulhas para administração de medicações, êmbolo de seringa de 20 ml, previamente furado para receber o guia, se o mesmo for usado, seringa de 20 ml, pinça para clampar tubo endotraqueal, fixação de tubo endotraqueal do tamanho adequado, fio guia, sistema fechado de aspiração endotraqueal, TrachCare, gaze, filtros HME e EPA ou HMEF, traqueinha, capnógrafo, se houver, testado e calibrado, estetoscópio, dispositivo bolsa, válvula, máscaras de VNI são melhores para adaptação, portanto, se existir no setor, dar preferência a elas, cânula nasal, máscara com reservatório não reinalante, desde que esteja com as válvulas unidirecionais laterais íntegras, vácuo para aspiração e sonda de aspiração, se houver necessidade de aspiração durante o procedimento, ventilador mecânico montado e testado. Indicada a intubação pela equipe médica, a equipe de enfermagem reúne os materiais necessários e certifica da disponibilidade de 3 fontes de oxigênio, sendo uma para o catéter nasal, que poderá ser no cilindro de oxigênio, outra para o dispositivo bolsa, válvula, máscara e a terceira para o ventilador mecânico. Em seguida, checa a permeabilidade de acesso venoso periférico e realiza o preparo da medicação conforme solicitação médica. O fisioterapeuta, o médico ou o enfermeiro pré-programa os parâmetros do ventilador mecânico, coloca-o no modo espera e monta o dispositivo bolsa, válvula, máscara com filtro EPA ou compatível. O circuito de respirador deverá ser montado na seguinte ordem logo após o Y: capnógrafo, filtro HME ou HMEF, traqueinha e TrachCare, nesta ordem. A monitorização de parâmetros clínicos, como frequência cardíaca, saturação e pressão arterial, é essencial antes e durante o procedimento de intubação. Dessa forma, caso o paciente não esteja previamente monitorizado, deve-se instalar um monitor multiparâmetros com eletrocardiograma, saturimetria de pulso e pressão não invasiva antes de iniciar o procedimento. As equipes checam todos os materiais à beira-leito antes de iniciar o procedimento. Usar preferencialmente a técnica de sequência rápida.
O médico inicia a pré-oxigenação com o dispositivo bolsa-válvula-máscara conectado à fonte de oxigênio em fluxo suficiente para manter o reservatório inflado. A pré-oxigenação deverá durar entre 3 a 5 minutos. O filtro de barreira tem que estar presente entre a máscara e a bolsa. Evitar a ventilação manual assistida pelo potencial de aerossolização e a contaminação dos profissionais. Deve-se selar a máscara ao rosto do paciente e realizar a oxigenação passiva. Alternativamente, a pré-oxigenação pode ser realizada através de máscara facial com reservatório não reinalante em fluxo de 6 a 10 litros por minuto. Quando muito necessário, realizar ventilações conforme julgamento clínico do médico. O uso concomitante de catéter nasal a 5 litros por minuto, fornecido por fonte de oxigênio adicional durante o procedimento, pode contribuir para a redução da velocidade da queda de saturação. Após a checagem do balonete do tubo endotraqueal, deve-se introduzir o fio guia, já acoplado à borracha do êmbolo da seringa de 20 ml, para que se tenha a vedação do mesmo. Para facilitar a perfuração da borracha do êmbolo, utilize preferencialmente uma agulha 40 por 12. Caso opte por não utilizar o fio guia, o tubo endotraqueal deverá ser entregue já ocluído, apenas com a borracha não perfurada do êmbolo da seringa. O médico realiza a intubação. Após a inserção do tubo endotraqueal, insufla-se o balonete. O médico segura o tubo com o êmbolo em sua extremidade, enquanto o outro profissional retira parcialmente o fio guia, clampa o tubo com a pinça e somente após a clampagem do tubo exterioriza totalmente o fio guia com o êmbolo. Caso o respirador usado seja o Bennett 840, o filtro HMEF utilizado na unidade ventilatória deverá ser usado no Y sem a necessidade de um HME. Após a intubação, a confirmação do posicionamento do tubo deverá ser feita com a conexão direta no ventilador, depois de desclampar o tubo. Nos setores em que não há disponibilidade de capnógrafo, a checagem será feita com estetoscópio e avaliação visual da expansão torácica. Em situações nas quais o ventilador não esteja prontamente disponível, pode ser necessário confirmar o posicionamento do tubo e realizar ventilações manuais com o dispositivo bolsa-válvula-máscara, que deverá estar montado com a traqueinha, filtro EPA ou compatível e capnógrafo. Neste caso, o profissional realiza o mínimo de ventilações manuais para avaliar o posicionamento do tubo através da curva do capnógrafo ou da ausculta, além da expansibilidade torácica. Em caso de intubação inadvertida do esôfago, retire e descarte o tubo no lixo infectante. Acione o plantão da anestesiologia. Prepare um novo tubo, teste o balonete e, em seguida, coloque novamente o fio guia acoplado à borracha do êmbolo da seringa de 20 ml. Se necessária ventilação de resgate, monte novamente o dispositivo bolsa-válvula-máscara com filtro EPA ou compatível, introduza a cânula orofaríngea e realize ventilações com 2 profissionais. Um profissional mantém as 2 mãos na máscara para otimizar a vedação, posicionando a eminência tenar da mão na máscara, técnica VE com as 2 mãos, e o segundo profissional realiza as ventilações assistidas. Após a estabilização, o médico assistente ou plantonista da anestesiologia realiza nova tentativa de intubação.
Após a confirmação do posicionamento correto do tubo, procede-se à fixação. É importante manter o circuito do ventilador mecânico bem adaptado e fixado com esparadrapo nas conexões, a fim de evitar desconexões acidentais e contaminação do ambiente e dos profissionais. Por se tratar de um atendimento de urgência, a intubação orotraqueal pode ser um momento de tensão, no qual os profissionais tendem a acelerar os procedimentos. Dessa forma, é muito importante que os membros da equipe mantenham comunicação efetiva, em tom de voz adequado, de maneira a transmitir segurança e tranquilidade para que o procedimento aconteça de forma segura para a equipe e para o paciente.